Você sabe o que é um peso morto? Eu tinha percebido alguns momentos da minha vida e que com toda certeza você também conhece pessoas que acabam carregando um peso desnecessário de uma coisa que já está morta, já está cheirando mal e que deveria ter sido enterrada de certa forma, deveria ter sido sepultada. Carregar um peso morto não necessariamente é algo literal, mas é algo que já não mais te ajuda com o crescimento, já não mais te beneficia. Você gastou energia, gastou tempo e ainda assim permanece sendo subtraído. E isso pode ser em qualquer área da sua vida, relacionamentos, me refiro a casamentos, amizades, pessoas, áreas também como o trabalho. E uma coisa que eu percebi e que também depois eu vou dar o meu exemplo é de certas pessoas que eu vejo e de certas atitudes que nós escolhemos permanecer em determinados lugares que nós não somos mais beneficiados. O que nos faz simplesmente permanecer em uma amizade, em um relacionamento que somente nos subtrai. A gente já gastou tempo, energia, dedicação e parece que não anda para frente, não parece que prospera de certa forma. Então, isso é carregar um peso morto. É carregar uma coisa que você gasta energia para segurar, você gasta energia para manter, você gasta energia para reavivar uma coisa que já está morta e que deveria ser enterrada há muito tempo. E eu vou começar aqui falando sobre o primeiro exemplo, que é sobre amizades, relacionamentos, pessoas. Muitas das vezes em nossas vidas nós acabamos nos encontrando em uma situação que ficamos presos a pessoas. Não digo somente com casamento, mas acabamos ficando preso com certas pessoas porque nós dedicamos tempo, energia, força e expectativa. Eu acho que a pior dessas coisas não é o tempo e não é a energia, mas a expectativa. Porque você não investe em nada em sua vida se você não tiver um mínimo de expectativa. Então, nós acabamos vendo, né, muitas pessoas que ficaram presas a amizades que só lhe traz prejuízo, não tem confiança, não tem uma amizade recíproca e ainda assim nós permanecemos. Também um outro tipo de exemplo é sobre trabalho. Você não precisa necessariamente trabalhar em um emprego extraordinário, ficar em uma empresa incrível, mas perceba que muitas pessoas acabam ficando muito tempo além do que deveria em determinados ambientes que não recebe respeito, não recebe honra. Eu não digo somente sobre salário. Eu acho que o pior das coisas não é você ganhar um salário baixo, é você ficar em um ambiente que não te agrega em nada. O chefe não te respeita, os funcionários é mau caráter. E eu entendo que tem que haver um contexto, tem que haver um determinado momento, cenários em nossas vidas que devemos ficar durante um tempo, mesmo que aquele ambiente não seja favorável, mas chega um determinado tempo que, quando já deveríamos sair daquele local, quando já deveríamos mudar de ambiente, nós não mudamos, não mudamos e acabamos ficando sendo subtraídos com o tempo, com a energia e com a força. Isso é um peso morto. E agora eu vou dar um terceiro exemplo. Há um ano atrás, mais ou menos, eu fui começar um projeto novo. Não era um projeto, ó, muita coisa, mas era um projeto simples, mas que eu tinha iniciado com muita expectativa, com muita motivação. E logo que eu iniciei, deu até para segurar.
Mas depois eu fui percebendo que aquilo dali não fazia muito sentido para mim. Era um gasto energético enorme, emocional também. E então eu insisti bastante naquele projeto, mesmo eu estando com desgaste emocional, mesmo eu estando mesmo eu estando em um estado de eu sendo, né, subtraído emocionalmente, energeticamente, psicologicamente, em diversas áreas emocionais, não porque eu não aguentava o rojão, não era porque eu estava fracassando naquilo, muito pelo contrário, era algo que não era compatível com o que eu queria. Mas perceba, eu demorei muito para enterrar aquilo que já estava morto. Mas por quê? Simples. Nós temos essa tendência de que se a gente investiu demais em algo, se a gente dedicou nosso tempo, nossa energia, colocou expectativa naquilo, perceba, nós achamos mais vantajoso permanecer como está, tentar contornar a situação, né, fazendo algumas mudanças, do que de fato deixar ir, enterrar e começar algo novo, com vida, entende? Então, não devemos nos julgar por ter ficado ou ainda estar em determinada situação, mas que essa mensagem possa trazer consciência, não só para você que está do outro lado da tela. Quando eu falo aqui nesse vídeo, também serve para mim. Eu também sou aluno, mas chegará um tempo que devemos soltar, deixar cair ao chão, enterrar bem longe determinadas pessoas, determinados ambientes, projetos, mas tem um equilíbrio, tem a sabedoria. Não é porque algo necessariamente está ruim que você deva largar de imediato. Há coisas que vão precisar de um esforço, vão ser necessário que você passe em determinados ambientes para que você aprenda algo. Não é porque um emprego está ruim, mas que você acabou de entrar, que você deva sair de lá imediatamente. E é por isso que quando nós temos comunhão com Deus, nós temos liberdade para conversar com Ele, desabafar com Ele, para Ele nos instruir o que devemos fazer em determinada situação. Por exemplo, no emprego que eu estou, confesso que eu estou gostando, mas se fosse um emprego ruim, se as pessoas de lá não me respeitassem minimamente, e aí? E agora? Eu poderia sair? Sim, eu tenho liberdade para isso. Deus me deu liberdade para fazer escolhas, mas e as consequências? E se lá dentro daquele ambiente, por mais que fosse ruim, se eu passasse um determinado tempo naquele local, um determinado tempo, pouco, pode ser 2 meses, 3 meses, e eu aprendesse algo novo, entende? É isso que eu tô te falando, equilíbrio. Mas pessoas que, há pessoas, há atos que nós cometemos que ficamos muito além do que deveria. Você acha mesmo que Deus ia gostar de você ficar em um relacionamento durante décadas que só te subtrai? Você acha que Deus ia gostar de você ficar em um emprego que nem respeito te dão, que nem honra te dão, que só te subtrai, que não te agrega em nada? Você acha que Deus ia gostar disso? De jeito nenhum. Uma vez eu ouvi da boca de um senhorzinho, eu não culpo ele, nós não devemos julgar ninguém, mas eu vi que estava com um pensamento totalmente distorcido sobre Deus. Nós, às vezes, acabamos cometendo isso, então foi até um aprendizado para mim. Mas eu ouvi da boca dele o seguinte: eu estou nessa empresa porque Deus quer. Não, Deus não ia gostar que você ficasse em um ambiente, em um relacionamento, em um projeto, em algo que, por mais que você tenha feito de tudo, não flui. Obviamente que você tem um Deus para consultar, para saber o porquê, mas a matemática básica, entende? Há certas coisas que você tem sim que fazer algo. Por exemplo, há certas atitudes que você deve fazer.
É claro que Deus pode te tirar de uma determinada situação, óbvio. É claro que Deus também pode te colocar em uma determinada situação, claro. Mas saiba que certas atitudes dependem de nós. E o que torna isso difícil é o apego, é o que de fato torna difícil. Não é dizer não, não é soltar, não é enterrar, porque eu passei por isso. Pode não ser da forma como muitas pessoas passam, mas o apego torna muito difícil fazer o que tem que ser feito, enterrar o que já está morto. Isso pode ser aplicado em qualquer área da sua vida, seja uma área sentimental, um trauma, um, um sentimento de culpa, uma mágoa que você guardou de alguém. Tudo isso é peso morto, porque você está segurando, está sentindo aquela coisa já podre. E eu tenho aqui muito interessante. E o versículo é Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao 11. Eu não vou ler ele todo, tá? Mas uma coisa que resume bem isso que eu estou falando nesse vídeo, eu falei até nos vídeos anteriores, recomendo que você veja, também são igualmente edificantes. É isso aqui, ó, o versículo 6 e 7, que diz assim: há tempo de buscar e há tempo de desistir, há tempo de conservar e há tempo de jogar fora, há tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que sente. Ou seja, esse versículo falou exatamente o que eu passei aqui com vocês. E é muito bom quando eu faço esses vídeos porque eu acabo aprendendo também, entende? Eu acabo aprendendo junto com o que eu estou fazendo aqui. E é claro, pode haver pessoas que verão esse vídeo e vão acabar percebendo que já gastou muito tempo com algo na vida ou que ainda está gastando. Quero dizer uma coisa para você: não se culpe, porque cada pessoa carrega uma dificuldade e não é algo fácil. Muitas pessoas acabam que, sim, passando mais tempo, chegará um momento em minha vida que vai acontecer algo comigo relacionado a isso. Você pode ter passado 10 anos, 20 anos, 30, tanto faz, não importa o tempo que seja, uma coisa que só te subtraía. Tem uma mensagem de motivação para você. E a verdadeira boa vida é você seguir os caminhos de Jesus Cristo, adquirir a vida eterna e ter Deus para direcionar a sua vida a partir desse momento. Então, por mais que você possa ter passado uma vida, por mais que nós possamos ver, né, pessoas que passou um longo período das suas vidas sendo desgastadas, sendo subtraídas por pessoas, por trabalho, etc. No final das contas, quando a pessoa tem Jesus, quando a pessoa está firme em Deus, essa pessoa vai ter a vida eterna. Então, por mais que ela viva uma vida assim, no final disso tudo, ela vai adquirir a vida eterna. E essa vida aqui passageira vai ter sido só alguns segundos da sua existência, comparado à eternidade que ela adquiriu. Mas que sejamos pessoas que temos a eternidade à nossa espera, e por mais que nós estejamos esperando pela eternidade, nós não devemos permitir que essa vida aqui passageira seja ainda mais subtraída. Então, receba essa mensagem bem edificante, muito edificante mesmo, e que você possa deixar o seu like, comentar alguma coisa, assista também meus vídeos anteriores relacionado à vida também. Então, até o próximo vídeo.